servir mesmo em meio à dor, né? Mesmo sem ter nada para dar, mesmo no deserto. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos orar para a gente iniciar a célula dessa noite. Em nome de Jesus, eu sou tão grata a Deus por esse momento, porque isso está cada vez mais raro, da gente conseguir se reunir para falar da palavra de Deus, para falar de Jesus, para falar o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Isso está cada vez mais raro. Então nós somos privilegiados, né? Em nome de Jesus, nós temos um coração contrito, rendido ao Senhor e estamos aqui. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado pela Tua presença que já está nesse lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua glória, pela Tua misericórdia que está nos alcançando hoje aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu ordem aos Teus anjos a nosso respeito, Pai. Obrigado, Senhor. Derrama nesse lugar, Senhor, a Tua glória. Como o Senhor tem feito toda quarta-feira neste lugar, Senhor. Alcança, Senhor, cada vida, Pai. Toca nos corações, Senhor. Vivifica o espírito, Senhor, muitas vezes abatido pelas lutas da vida, Papai. Vem, Senhor, nos vivificar, para que possamos te servir, Senhor. Servir o nosso próximo, Pai. Vem trazer vida, Senhor. Vem trazer vida, porque o Senhor é a nossa vida. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Porque tudo, Senhor, que acontecer nesse lugar vem de Ti. Vem de Ti, vem do Pai das luzes, o qual não há variação de mudança, Papai. Tudo que é perfeito vem de Ti, Senhor. Tu és bom o tempo todo, Pai. Em todo o tempo o Senhor é bom. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. A maioria das vezes, né, que a gente sai para ajudar alguém, a gente muitas vezes está sangrando, né? Porque às vezes está tudo bem com você. Mas quando você fica sabendo de alguma coisa, enquanto você não vê aquela pessoa bem, socorrida, não sei, eu não fico bem, eu não fico legal. Então é como se a gente nunca ficasse bem. Isso não é bom, né? Mas isso é o que acontece comigo. A gente está sempre em oração pelas pessoas e ajudando, e muitas vezes a gente está sangrando, né? Está passando pelo vale, né? E assim, eu lembrei da Cíntia. Quantas vezes eu não estava bem naquele dia e ela falava assim: eu não vou na igreja, eu não quero saber de igreja. Eu falava: não, eu vou te buscar. Sabe, eu lembro que foram dias difíceis para mim. Quando ela falava: eu não vou na igreja. Não, eu não quero ir. E aí tudo dava certo, eu ia, pegava ela, levava na igreja, né? E na maioria das vezes a gente tá cheio de lutas por dentro, né? Iniciando a nossa célula de hoje, essa bênção de célula que a gente tem aqui toda quarta-feira, eu estava orando e pensando, né? O que significa todas as vezes que a gente sai para receber uma palavra, que a gente busca uma palavra, né? Um lugar onde se estão orando, onde se estão falando da palavra, onde está falando de Deus, de Jesus, né? E o Senhor me trouxe muito forte, assim, o Jeremias 18, a casa do oleiro. É como se a gente estivesse descendo a casa do oleiro, né? Para que ele fale conosco. Então eu tive isso muito claro. Todas as vezes que a gente sai para ouvir uma palavra, para a gente estar entre os irmãos orando, é como se a gente estivesse descendo a casa do oleiro, né? E tudo que a gente ouve vai nos, se a gente permitir, óbvio, vai nos transformar, vai causar tantas mudanças na nossa vida, né? Se a gente acolher aquela palavra com amor, né? Dito isso, convidar a todos que abram o coração. Porque a gente fala tantas vezes, né? Mas quem fala mesmo é o Espírito Santo. A gente geralmente não ouve o que a pessoa que está falando fala, né?
A gente, à medida que a pessoa vai estar falando, a gente entra nas nossas batalhas, nas nossas lutas, né? E o Senhor vai tratando. O Senhor vai derramando respostas ali, vai conversando com a pessoa, né? Pelo menos isso sempre aconteceu comigo, né? Quando a gente ia lá na igreja, o pastor ele sempre falava isso. Eu falo, mas quem vai te transformar é o Espírito Santo. Então fica atento à palavra, porque é a palavra que vai trazer a mudança que você necessita, né? E aí tem uma questão, né? Pode ter pessoa que diz, né? Eu não quero mudança na minha vida, né? Mas então a Bíblia é um livro de transformação e mudança, né? Eu lembro que uma pessoa me perguntou uma vez, né? Por que eu conheço a Bíblia e não consigo crer na Bíblia? Eu não sei por que eu falei isso para ela, mas eu falei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pois é. Eu falei, porque você não quer transformar a sua vida. A Bíblia é um livro de transformação, né? Você quer um livro de autoajuda que fala o que você quer ouvir, que tudo vai dar certo, que é só vitória, né? Que é só conquista, que é só alegria, né? Porque se você for ler a Bíblia, ela vai querer te transformar. Mas não é isso que você quer. E aí a pessoa ficou até meio chateada comigo e tudo, né? E aí, passado um tempo, ela veio falar para mim, ela falou assim, olha, eu fiquei muito chateada aquele dia, mas era verdade o que você falou. Eu não queria mesmo. Eu não sentia falta de transformação na minha vida, depois eu percebi que o tanto que eu precisava. E aí, enfim, ela tinha voltado a ler a Bíblia e estava fazendo esforço para crer, né? Na verdade, tudo quem faz é o Espírito Santo, né? A gente só precisa ler. Se a gente buscar, se a gente se posicionar, se a gente ler, a gente procurar se envolver, é o Espírito Santo que vai fazer tudo na nossa vida. E é isso. A gente não tem essa capacidade, né? A nossa carne, ela descamba para outro lado. É só o Espírito Santo, a graça e a misericórdia, como diz o meu irmão lá, que é de outro patamar, servir mesmo em meio à dor, né? Mesmo sem ter nada para dar, mesmo no deserto. É sobre isso que a gente vai falar. Florescendo no deserto, né? Então vamos falar sobre Gênesis 26, a gente vai falar de Isaac, né? Quem lê a Bíblia já conhece bem essa passagem. A mensagem é grande e ela fala sobre tantas coisas, né? Mas uma coisa que a gente precisa se atentar aqui é que o Senhor apareceu a Isaac naquela terra que não produzia nada, né? Não, primeiro ele estava em Gerar, né? E Deus falou para ele, não vá para o Egito, não vá para um lugar de pecado, não vá para onde você já foi escravizado. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha, a mesma coisa que ele fez com Abraão, né? Na verdade, né? Sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E ele disse, eu vou te abençoar. E aí, Isaac foi. E aí ele semeou tanto e ele colheu muito mais do que ele semeou. Eu fiquei pensando numa terra tão seca, que não produzia nada. Mas como Deus era com ele, Deus estava com ele, e Deus falou, não vá para o Egito, vá para essa terra que eu estou te mostrando. Ou seja, aqui esse versículo sugere obediência. Ele fala sobre obediência. Significa que cada situação que a gente tiver que enfrentar, se a gente estiver na obediência, por isso que é tão importante o relacionamento com Deus. Eu sempre vou falar isso. Porque se você tirar o relacionamento com Deus, sobra só a religião. E a religião, ela não tem poder nenhum sobre a nossa vida. A obediência, dele ouvir Deus e obedecer, não ir para o Egito, mas ficar naquela terra. Ou seja, ele se diferenciou de todas as pessoas ali, ele até causou inveja nos filisteus, né? Olha como Deus é maravilhoso. Quando ele fala, vai e faz, tem sempre uma bênção para a gente.
Pode ser no deserto. Pode ser no momento que você está sangrando. Mas se a gente obedecer, se a gente tiver esse coração entregue nas mãos do Senhor, Deus vai fazer coisas extraordinárias naquele lugar. Lendo isso, eu lembrei da minha vida mesmo. Mas aí você vem, conhece Deus e vai se envolvendo, e Deus vai te enchendo, e Deus vai te mostrando. E a hora que você vê, aquela terra seca virou um jardim. Né? É isso que acontece com quem caminha com o Senhor. E aí tem gente que ouve falar, isso é poesia, isso é uma utopia, isso não existe. Isso é realidade. Mas isso é realidade para quem trilha esse caminho. Né? Em Lucas 24:49, não precisa abrir, o próprio Senhor Jesus disse, né? Fica em Jerusalém, até que você seja revestido de poder. Né? O que significa ficar em Jerusalém? Ficar na palavra. Olha, é a palavra que vai te mostrar onde tem uma saída para você, um escape, um refrigério, uma forma de você ajudar o próximo, de você ajudar aquele que está caído, aquele que está triste. Nós precisamos ficar na palavra. E precisamos conhecê-la. No direito, a gente aprende que o direito não socorre aqueles que dormem. Né? Se você não conhecer o seu direito dentro da Constituição e dentro daquele problema que você está passando, você não vai saber que você pode ser amparado pela lei. E que você pode lutar e você vai conseguir. A palavra é a mesma coisa. A palavra é o quê? É um testamento, não é? É verdade. Quem deixa testamento é o quê? Quem já morreu. Né? Esse é o nosso testamento. Novo, velho e novo. Aqui estão as nossas bênçãos. Né? E o próprio Deus disse, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E Ele só quer o seu coração, Ele só quer o meu coração. Quando Deus disse para Abraão, vai e sacrifica o seu filho, o que Deus estava falando? Eu quero você. Eu quero você. Ele queria o coração de Abraão. Porque eu penso assim, Abraão se apegou tanto àquele filho, que era o sonho dele ser pai, né? E tinha demorado tanto para ele ser pai, e Deus desafiou, traz o seu filho, né? Como sacrifício, né? Tá bom, Senhor, eu vou levar. Naquele dia ele experimentou o coração de Abraão. Deus só queria o coração de Abraão. Muitas coisas, muitas guerras que nos cercam, é Deus falando, eu quero você. Eu quero você. Eu quero um relacionamento com você. Sabe por que isso está acontecendo? Porque eu quero um relacionamento com você. E a gente é tão teimoso. E a gente continua só indo na igreja, né? E aqueles ritos humanos, que é importante. Mas nós somos a igreja. Né? Nós precisamos ir à igreja, mas nós somos a igreja. Quando Jesus vier, quando ele disse que ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar pessoas. Né? Quando Paulo falou, o Senhor vai edificar a igreja, ele vai edificar as pessoas. É claro que a gente tem que ir na igreja, que a igreja, a cabeça da igreja é Cristo, né? E nós somos o corpo de Cristo. Assim como esse braço é inútil fora de mim, ele não tem utilidade nenhuma, assim sou eu fora da igreja. Às vezes a gente tem problemas mesmo dentro da nossa casa. Muitas batalhas, e são as mais pesadas, porque são as que mais nos atingem, mais pesadamente assim, né? Eu não conheço outra forma. Eu não conheço outro evangelho, eu não conheço outro Deus, eu não conheço outra maneira de resolver fora da palavra. A palavra
ela precisa ser tudo na nossa vida. E tem um período que a gente passa, somente no começo da nossa conversão, a gente não leva isso tão a sério, né? Quando as pessoas falam, olha a palavra, lê a palavra, busca a palavra, se envolva com a palavra. A palavra traz tantas coisas para a gente, porque ela é uma fonte inesgotável. Quando você olha ao seu redor e você tem tudo para desistir, tudo para entristecer, a hora que você vê, ela te levanta de uma forma que você fala, meu Deus, é impressionante o que a palavra faz na nossa vida, né? A Bíblia fala muito, tem algumas passagens que falam sobre a tamargueira do deserto. Alguém já ouviu falar? Tamargueira. E na verdade é a tamareira. É a tamareira, é. E a tamareira, ela é plantada no deserto, né? E as raízes dela, isso que me impressionou, elas vão para baixo, às vezes 120 metros, buscando reservas invisíveis de água. Isso diz alguma coisa para você? Ela busca reservas invisíveis de água para sobreviver. Isso me tocou profundamente. Ou seja, esse é o nosso único caminho. Porque a palavra é a nossa água. E você percebe que ela não tem medo daquele cenário de sequidão. Ela continua crescendo as suas raízes para baixo até encontrar água. Isso é muito forte, né? Meu Deus! E aí é uma analogia com a nossa fé, né? Muito forte. Porque à medida que a gente é convertido já há tantos anos, se a gente não tiver essas raízes que insistem em buscar água, as águas invisíveis, a gente para. Porque a nossa tendência é se afastar, é se esfriar, né? A gente já pega um final de semana e já fala, não, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu não vou em tal lugar, hoje eu vou para outro lugar, hoje eu preciso esfriar minha cabeça. E essa tamargueira me ensina que as minhas raízes precisam insistir em crescer para baixo. Porque se a nossa raiz encontrar essa água, a gente vai dar sombra e frutos. E é o fruto mais doce que eu já comi na minha vida, é uma tâmara. Não existe outra, né? Tudo isso porque ela busca reservas de águas invisíveis debaixo da terra. A nossa vida precisa ser a vida de uma tamargueira. Porque muitas vezes a gente vai olhar ao redor e a gente vai estar em sequidão. A gente vai estar sangrando por dentro. O vento vai estar contrário, vai estar nos açoitando. Mas a gente vai ter para dar. A gente vai ter para dar, a gente vai ter como ajudar, a gente vai ter como servir. Hoje a gente está falando de novo como servir. O que é servir, como servir.